Graça e paz, meus amados. Vamos ao relato bíblico de hoje? Vamos falar do apóstolo Paulo e sua jornada durante o período do início da igreja até o final dos seus dias em Roma. Nesse momento onde toda e qualquer informação é lançada pela internet afora, o meu compromisso com você é trazer as referências bíblicas para que tenhamos a verdadeira luz sobre o que será contado a você aqui nesse vídeo. Combinado? Então, Bíblia na mão. Em meados do século I, um homem chamado Saulo, mais tarde conhecido como Paulo, estava fervorosamente perseguindo os seguidores de Jesus Cristo. Ele acreditava estar defendendo sua fé judaica, até que um encontro sobrenatural com o próprio Jesus o transformou. Convertido ao cristianismo, Paulo dedicou sua vida a pregar o evangelho de Cristo aos gentios, enfrentando perigos, adversidades e oposição em suas jornadas missionárias. Ele embarcou em 3 grandes viagens missionárias, abrindo caminho para a propagação do evangelho além das fronteiras de Israel. Em sua primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé partiram de Antioquia e percorreram várias cidades da Ásia Menor, como Chipre e Antioquia da Pisídia, onde muitos gentios se converteram ao cristianismo. Em Antioquia, na província da Galácia. Ali, eles foram convidados para falar na sinagoga no dia de sábado. Paulo, aproveitando a oportunidade, levantou-se diante da congregação e começou a falar sobre a história de Israel, desde a libertação do Egito até a chegada de Jesus Cristo, enfatizando o cumprimento das promessas divinas por meio dele. Seu testemunho atraiu a atenção dos judeus e dos gentios devotos presentes na sinagoga. No entanto, alguns líderes judeus ficaram incomodados com as palavras de Paulo e começaram a contradizê-lo, levantando objeções e difamando sua mensagem. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, refutou as objeções com autoridade, explicando as profecias messiânicas e exortando todos a crerem em Jesus como o Salvador prometido. Seu testemunho levou a uma resposta mista. Alguns receberam a mensagem com alegria e aceitaram a fé cristã, enquanto outros rejeitaram e se opuseram a Paulo e Barnabé. No entanto, a semente do evangelho foi plantada em Antioquia, e a igreja ali começou a crescer e se fortalecer, marcando o início de uma jornada missionária que transformaria vidas e comunidades ao redor do mundo. Paulo e Barnabé chegaram à cidade de Listra, onde encontraram um homem paralítico desde o nascimento. Ao testemunhar o poder de cura de Paulo, a multidão local ficou maravilhada e começou a atribuir divindade aos apóstolos, chamando Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, devido à sua eloquência. No entanto, Paulo e Barnabé rapidamente corrigiram a multidão, enfatizando que eram apenas homens como eles. Mas, influenciados por agitadores judeus, a multidão mudou rapidamente de opinião, e Paulo foi apedrejado e arrastado para fora da cidade, presumido morto. No entanto, Paulo se levantou, retornando à cidade. Esse evento testemunhou não apenas a firmeza de Paulo em sua fé, mas também a hostilidade que muitas vezes enfrentava ao proclamar o evangelho. Um lembrete antes de continuarmos: se você está gostando desse relato bíblico, deixa seu curtir e se inscreva em nosso canal para que mais pessoas possam ser alcançadas através desse ministério online. Na segunda viagem missionária, Paulo passou a viajar com Silas, onde viajou através da Macedônia e da Grécia, estabelecendo igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. Apesar das dificuldades e perseguições, o evangelho continuou a se espalhar. Paulo e Silas, após expulsarem um espírito maligno de uma jovem adivinhadora em Filipos, os magistrados locais os prenderam e ordenaram que fossem açoitados e encarcerados. Na prisão, Paulo e Silas, mesmo feridos e acorrentados, oravam e cantavam hinos ao Senhor. Um terremoto repentino abalou as fundações da prisão, abrindo todas as portas e soltando as correntes dos prisioneiros. O carcereiro, temendo pela sua vida ao ver as portas abertas, estava prestes a se matar, mas Paulo o impediu, assegurando-lhe que todos os prisioneiros estavam seguros. Tocado pelo testemunho de fé de Paulo e Silas, o carcereiro perguntou o que ele deveria fazer para ser salvo. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo, você e sua casa. Naquela mesma noite, o carcereiro e toda a sua família foram batizados e receberam a mensagem do Evangelho com alegria, testemunhando assim o poder transformador da graça de Deus mesmo nas circunstâncias mais adversas. Já durante suas viagens missionárias pela Grécia, Paulo encontrou-se na cidade de Atenas, centro da filosofia e da cultura grega. Ao observar a idolatria desenfreada na cidade, seu espírito foi incomodado, e ele começou a pregar nas sinagogas e nas praças públicas. Quando os filósofos epicureus e estoicos o levaram ao Areópago, Paulo teve a oportunidade de falar ao povo de Atenas sobre o Deus desconhecido que eles adoravam. Com sabedoria e eloquência, ele apresentou o Evangelho a eles, citando seus próprios poetas e filósofos.
Paulo explicou que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e que Ele é o Criador de todas as coisas, dando vida e respiração a todos os seres humanos. Ele desafiou os atenienses a se arrependerem de sua idolatria e a buscarem o Deus verdadeiro. Embora alguns zombassem de sua mensagem, outros ficaram intrigados e desejaram ouvir mais. Alguns até mesmo creram e se juntaram a Paulo, incluindo Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris. Assim, o evangelho começou a penetrar na cultura grega. A pregação de Paulo no Areópago é um exemplo poderoso de como ele adaptava sua mensagem ao seu público, usando sua compreensão da cultura e da filosofia grega para comunicar o evangelho de uma maneira que ressoasse com eles. Ele demonstrou a importância de contextualizar o evangelho sem comprometer sua essência. Essa experiência em Atenas também destaca a coragem de Paulo em enfrentar ambientes desafiadores e hostis, não recuando diante da oposição, mas confiando na capacidade de Deus de abrir portas e mudar corações. Ele nos lembra que o evangelho é para todos, independentemente de sua cultura ou filosofia. Após sua estadia em Atenas, Paulo continuou suas viagens missionárias, visitando várias outras cidades da Grécia, como Corinto e Éfeso, onde estabeleceu igrejas e fortaleceu os crentes. Ele também escreveu suas epístolas aos Tessalonicenses durante esse tempo, encorajando e instruindo as novas comunidades cristãs. A pregação de Paulo no Areópago e sua missão na Grécia demonstram sua abordagem estratégica e incansável para compartilhar o evangelho com as pessoas ao seu redor. Ele estava disposto a ir aonde quer que o Espírito o levasse, enfrentando desafios e perseverando na causa de Cristo. O legado de Paulo na Grécia e em outras partes do mundo antigo continua a impactar as gerações futuras, inspirando-nos a buscar maneiras criativas e eficazes de comunicar o evangelho em nosso próprio contexto cultural. Sua vida e ministério nos lembram da importância de sermos ousados e fiéis na proclamação da mensagem de salvação. Que possamos seguir o exemplo de Paulo, comprometendo-nos com a grande comissão de fazer discípulos de todas as nações, confiando no poder de Deus para transformar vidas e impactar o mundo para sua glória. Mais uma pausa. Você está acompanhando com a sua Bíblia os textos que estão sendo apresentados no vídeo? Comente abaixo. E deixe seu curtir para ajudar o nosso ministério online. Durante sua terceira viagem missionária, Paulo chegou a Éfeso, uma cidade importante na província romana da Ásia Menor. Lá, ele encontrou discípulos que receberam apenas o batismo de João Batista e os instruiu sobre Jesus Cristo. Após, foram batizados no nome do Senhor, onde falaram em línguas e começaram a profetizar. Permanecendo em Éfeso por cerca de 3 anos, Paulo ensinou diariamente na escola de Tirano, onde muitos ouviam a palavra e se convertiam. Seus ensinamentos e milagres impressionaram tanto a população que até mesmo lenços e aventais tocados por ele eram levados aos doentes, e os espíritos malignos eram expulsos em nome de Jesus. Contudo, essa influência e o crescimento da fé cristã enfrentaram forte oposição dos artesãos locais, que viam seus negócios prejudicados pela pregação de Paulo contra a idolatria. A revolta levou a uma tumultuada reunião na qual o apóstolo e seus companheiros foram ameaçados de violência. Apesar das adversidades, a presença de Paulo em Éfeso teve um impacto duradouro, resultando em um crescimento significativo da igreja na região e no fortalecimento da fé dos crentes. Em sua jornada final para Jerusalém, Paulo foi alertado pelos profetas sobre os perigos que o aguardavam. Mesmo assim, ele estava determinado a chegar à cidade e entregar uma oferta aos santos necessitados. Eventualmente, Paulo foi preso em Jerusalém. Mas em uma noite, enquanto aguardava sobre o que reservava o seu destino, o Senhor apareceu diante dele e disse para não desanimar, pois seu testemunho em Jerusalém não seria o fim de sua jornada. Ele instruiu Paulo a ter coragem, pois ele deveria dar testemunho de Jesus também em Roma. Essas palavras renovaram a fé e a determinação de Paulo, fortalecendo-o para os desafios que ainda viriam. Com isso, Paulo apelou ao imperador César, para que fosse a Roma ser julgado. Como prisioneiro, embarcou em um navio com destino a Roma, acompanhado de outros prisioneiros e guardas. A viagem enfrentou muitos desafios devido ao mau tempo e aos perigos do mar, culminando em um naufrágio na ilha de Malta. Apesar dos contratempos, Paulo demonstrou fé e liderança, encorajando a tripulação e os prisioneiros durante a tempestade. Após chegar a Malta e experimentar a hospitalidade dos nativos, Paulo finalmente chegou a Roma. Lá permaneceu por 2 anos em prisão domiciliar em Roma, onde recebia todos que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando sobre o Senhor Jesus Cristo com toda a coragem e sem impedimento. Durante esse período de confinamento, Paulo não apenas suportou as limitações físicas, mas também aproveitou a oportunidade para continuar seu ministério, compartilhando o Evangelho com todos os que cruzavam seu caminho, independentemente das circunstâncias adversas.
Sua fé inabalável e compromisso com a causa de Cristo permaneceram evidentes, mesmo em meio às restrições impostas pela prisão, testemunhando assim o poder transformador do Evangelho em todas as situações da vida. Mesmo na prisão, Paulo não desistiu de seu chamado missionário. Ele escreveu várias epístolas, incluindo Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, que continuaram a inspirar e ensinar as igrejas ao redor do mundo até os dias de hoje. Será que você pode comentar aqui no vídeo como tem sido esse relato bíblico do apóstolo Paulo? Não se esqueça de se inscrever em nosso ministério online para que possamos alcançar mais pessoas. A história de Paulo é uma poderosa lembrança do poder transformador do Evangelho de Cristo e do chamado de cada cristão para espalhar a mensagem da salvação aos confins da terra. Sua vida e ministério deixaram um legado duradouro que continua a impactar milhões de vidas ao redor do mundo. Ele viveu uma vida marcada por grandes experiências através da fé e dedicação ao serviço do Senhor. Suas viagens missionárias foram marcadas por milagres, conversões e desafios, mas ele nunca deixou de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Apesar das adversidades e perseguições, Paulo viajou incansavelmente, de cidade em cidade, continente em continente, levando a mensagem de esperança e salvação a todos que encontrava. Sua coragem e compromisso inspiraram gerações de cristãos a seguir seus passos e a compartilhar o amor de Cristo com o mundo. O legado de Paulo vive hoje através das muitas igrejas que ele fundou. Suas cartas continuam a nos ensinar, orientar e desafiar, lembrando-nos da importância de viver uma vida de fé, amor e dedicação ao corpo de Cristo. Que possamos seguir o exemplo de Paulo, dedicando nossas vidas ao serviço do reino de Deus e proclamando a mensagem transformadora do Evangelho a todos os que nos rodeiam. Assim como Paulo, podemos confiar no poder de Deus para nos capacitar e nos guiar em nossa jornada de fé. Que a história de Paulo nos inspire a viver vidas de propósito e paixão, comprometidas em fazer a vontade do Senhor e em compartilhar o amor de Cristo com o mundo perdido e necessitado. Que possamos ao fim de nossa caminhada cristã, dizer com confiança: combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Espero que o relato bíblico de hoje tenha fortalecido a sua fé. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal Os Relatos da Bíblia. Foi um prazer, até o próximo vídeo. Deus abençoe.